Analise a sequência composta por figuras. Considere que a regularidade da formação das figuras seguintes permaneça a mesma para a construção das demais figuras da sequência. Desse modo, é correto afirmar que a figura que ocuparia a 207ª posição dessa sequência é. Muito bem, vamos tentar entender o padrão, ou seja, a regularidade da formação das figuras. Inicialmente eu tenho a primeira. Lá na terceira, perceba que nós temos novamente aquele triângulo preto inicial, né? Lá em cima. A quinta também e na sétima também, ou seja, se o número da figura for ímpar, se o número referente à posição da figura for ímpar, nós temos sempre o triângulo preto na parte de cima, né? Então, a 207ª posição, a figura 207, obviamente vai ser uma das três figuras das alternativas A, C ou E, já que a posição refere-se ao número ímpar da figura 207. Obviamente, o que interessa para a gente são as figuras em que a posição refere-se ao número ímpar. Muito bem, então, a primeira posição, olha só onde está o triângulo cinza. Na terceira, nós temos aqui, para que está girando em sentido anti-horário, né? Então, saltou um triângulo, ele veio para cá, né? Aqui para baixo. Vamos ver se é o sentido anti-horário mesmo. E agora salta um, então ele tem que vir para cá, né? É isso que acontece aqui? Exatamente, né? Em seguida, nós vamos ter, como é em sentido anti-horário, salta um triângulo, o triângulo cinza vai ficar, então, nessa posição, que é exatamente a primeira, né? Então, nós já temos um padrão aqui. Nós temos que a figura 7, ela refere-se à figura 1. Em seguida, a nona figura, ela vai se referir a qual das três primeiras? Ora, nós vamos ter que o triângulo cinza vai ficar aqui nessa posição agora, né? Então, refere-se à terceira. Então, a nona figura refere-se à terceira figura original da nossa sequência, do nosso primeiro ciclo. Então, vamos anotar isso aqui. A nona figura refere-se à terceira. A próxima figura ímpar seria a 11ª, né? Que refere-se com certeza à quinta figura e assim sucessivamente. Muito bem, a pergunta é, a figura de número 207, ela será igual a qual das três figuras do nosso ciclo original? O ciclo é dado de 3 em 3, concorda comigo? Muito bem, nós podemos pensar um pouco. Como o nosso ciclo se dá de 3 em 3 figuras, eu poderia pensar de cara em pegar o 207 e dividir por 3 e analisar o resto. Só que para isso a gente precisa saber quais são os restos que eu vou obter para a figura 1, para a figura 3 e para a figura 5. Eu preciso saber quem é o resto referente àquela figura original do primeiro ciclo, né? E para isso é muito simples. Se eu pegar então o 7 e dividir por 3, nós vamos ter 2 vezes 3, 6. O resto para 7 é 1. Então, a figura 1, ela vai obter sempre o resto 1. Na figura 9, nós vamos ter, então, pegando 9 e dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3 vezes 3, 9. O resto é 0. Então, vamos obter o resto 0. Agora, 11, se eu pegar o 11 e dividir por 3, nós vamos ter 3 vezes 3 dá 9. O resto aqui será 2. O resto, então, portanto, será 2. Só por curiosidade, o próximo ímpar, ele seria qual valor? Seria a figura 11, 12, não 13, né? Seria o próximo ímpar ali. Então, a figura 13 ela corresponderia à primeira figura, porque aqui nós teremos um novo ciclo, né? Então, o novo ciclo se inicia lá na figura 13. Então, a figura 13 ela refere-se à figura 1. Se eu pegar 13 só para a gente fazer por prova, né?
13 divide por 3, nós vamos ter 4 vezes 3, 12. O resto é 1. E o resto sendo 1, de fato, nós temos aqui que refere-se à figura 1. Então, muito bem, funciona a nossa análise em relação aos restos. Muito bem, então, pegando 207, nós vamos dividir por 3. Temos o seguinte. Quantas vezes o 3 cabe no 20? 6 vezes 3, 18. Para 22, abaixamos o 7. 27 por 3 dá 9, vezes 3, 27. O resto, que é o que a gente está procurando, é igual a 0. Então, o resto 0 refere-se à figura 3. Então, a figura 207 é igual à figura 3. E a figura 3 nós temos o triângulo cinza, bem nessa posição, certo? Então, a alternativa correspondente, a alternativa A, de aprovação.